lá, né? Eu, primeiro, antes de colocar a minha apresentação, porque o Meeting tem esse problema, né? Quando eu coloco a apresentação, deixo de ver vocês. A gente vai fazer uma escolha muito difícil de recortar um debate que é bastante complexo, né? Que vai tratar dos ativismos na era digital e, especificamente, como que o ativismo gordo vem se desenhando, se redesenhando nessa prática, né, de não só discursiva, mas dentro dessa sociabilidade de rede. Então, muito longe da gente esgotar as temáticas aqui, tal como a Maria falou, a gente pretende que vocês saiam com muitas dúvidas e muitas questões que a gente depois tem como desdobrar em outros eventos, né? Enfim. Outra coisa que eu queria estar agradecendo vocês por estarem aqui compartilhando com a gente desse movimento, né, de interesse em relação às convocações que as redes sociais têm trazido para se pensar o campo da alimentação, nutrição e saúde. E, finalmente, queria agradecer esse grupo maravilhoso aí da organização, da disciplina, da sociabilidade digital e saúde. Eu costumo dizer que o bacana dessa história é que a gente aprende o tempo inteiro, né? E até para preparar essa apresentação, apesar de eu estar debruçada sobre esse tema há 3 anos, descobri coisas bem bacanas que eu ainda não tinha lido, então eu costumo falar que eu uso essas coisas para estudar e para me abastecer, né, de boas companhias e inspirações, principalmente tratando do tema do ativismo. Então, vamos lá. E peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui, apresentação. Ver se vocês começam. Peraí, às vezes eu esqueço de compartilhar. Tá indo? Tá indo. Já foi. Opa! Eu quero falar para vocês já de antemão que a minha preocupação é que essa internet derreta, porque está chovendo bastante aqui onde eu estou morando, em Salvador. Mas vamos lá. Primeiro, né, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre o avanço na luta anti-gordofobia nas redes sociais. Começar falando para vocês da onde que eu estou, né, de que lugar que eu estou, né? Eu comecei, né, eu sou, como a Maria me apresentou, sou professora do Instituto de Nutrição, coordeno o Internato de Nutrição e Saúde Coletiva, estou nesse projeto há 28 anos, mas trabalho há 32 anos na atenção básica à saúde, tanto como profissional, quanto como professora, que está sempre no campo de prática com os alunos. E há mais ou menos 30 anos eu trabalho com a temática da obesidade, que vem evoluindo mais recentemente para discutir as linhas de cuidado nos diferentes pontos da rede de saúde. Cerca de 4 anos, 5 anos para cá, 2018 precisamente, eu comecei a me sentir bastante convocada e incomodada em relação à maneira com a qual as pessoas gordas eram cuidadas, né? Eram vistas, né, no seu percurso, no seu itinerário de cuidados em saúde. E com toda uma percepção de que os serviços de saúde, apesar da gente avançar muito na instituição de rotinas, protocolos, de elementos que passaram a organizar o cuidado em toda a rede de saúde, eu comecei a perceber que nós, aí quando eu falo nós todos, como profissionais de saúde, tínhamos muitos problemas em relação a esse cuidado, em relação ao acolhimento, a essa escuta. E quando eu falo incômodo, esse incômodo partiu de uma informação, de um trabalho que a gente começou a desenvolver num dos serviços de atenção primária à saúde, numa estratégia de saúde da família, lá no Morro da Mangueira, quando a gente identificou que menos de 18% dos usuários que passavam por uma abordagem nutricional, seja o atendimento coletivo, seja as práticas educativas, seja as consultas de nutrição, retornavam para um segundo encontro. E a gente não está falando nem de nenhum parâmetro de adesão a tratamento. Então, essa é uma questão que a gente já coloca de uma maneira geral em relação ao que a gente vem construindo em relação às políticas, né, de cuidado, né, de monitoramento das ações de obesidade, de instituição, de estruturação dessas ações e a efetiva resposta que a gente tem tido no produto desse cuidado. Tá? Então, é desse lugar que eu falo, de uma pessoa que se incomodou, tem se implicado em relação a isso, e que
destruiu todos os seus protocolos, né, de atendimento, porque comecei a entender que eles não davam mais conta de entender a complexidade do que a gente está tratando, né? Eu começo essa fala com uma fala de uma ativista, e eu venho me inspirando um pouco na história do ativismo gordo na América Latina, mais recentemente, e essa frase é uma frase de impacto, mas ela também vai te convocar a pensar o lugar de sofrimento e de diferentes opressões que a pessoa gorda vem sentindo. Quando eu vi o King Kong do filme, tá, gente? Subir, e ela está se referindo àquela cena final do King Kong subindo aquela torre em Nova York. Quando eu vi morrer o King Kong, entendi que era a mim que a indústria estava matando. Não se pode ser tão grande, tão feia e viver no centro da cidade. Então, essa inspiração, na verdade, é de um livro que eu acabei encontrando ele, né, que é o livro da Castilho, da Constanza Castilho, Lacerda Punk, que significa porca punk, que é uma ativista feminista e que nesse livro vem trazendo todo um histórico de opressão desse corpo gordo e como que ele vem se consolidando como um importante lugar de luta. Quando a gente fala de gordofobia, nossa temática aqui, né, é a temática da gordofobia e como ela hoje está organizando o movimento em rede, né? Valéria, Oi? desculpa, sua apresentação saiu. Ih, foi? Foi, desculpa. Eu acho que eu cliquei errado aqui. Vamos lá, de novo. Tela inteira. Eu acho que eu parei de compartilhar quando eu fui tirar uma legenda. Você clica em ocultar. Em ocultar, foi aqui, foi o clique nervoso no lugar errado. Isso. Espera aí, foi agora, pessoal? Foi, voltou. Tá, é isso, eu cliquei no lugar errado. Então, assim, quando a gente começa a pensar em gordofobia, da onde que vem esse interesse? Quando é que isso passou a ser algo que mobiliza uma camada importante de pessoas, né? Principalmente se falando de Brasil, né? A exemplo de vários países, a gente começa a ver, com o avançar, né, da internet, das interações que vão começar a partir da consolidação de uma rede complexa, né, de estruturas, né, de acessos, né, e de informação, a gente começa a ver um crescente interesse nesse tema gordofobia. E aí a gente tem um marco muito importante, que é a visibilidade dessa temática, que ganha impulso principalmente com a instituição da chamada Web 2.0. Porque a Web 1.0, aquela que até a década de 90 buscava integrar computadores, inicialmente institucionais, e posteriormente computadores que foram migrando para a casa das pessoas, a Web 2.0 ela tem uma perspectiva de conexão de pessoas, né? E de uma automação, uma autonomia na produção de conteúdos, na interação desses conteúdos, na troca desses conteúdos em rede. Então, aqui eu perdi um tempão, porque eu comecei a viajar num vintage aqui, de como que era a internet antes, e da onde que vem as primeiras plataformas que consolidam informações. Eu me lembrei do KD, eu acho que aqui talvez tenha pouca gente que lembre disso, né? Mas ele antecedeu praticamente ao Google e existiu durante um tempo até que o Google, nessa forma estruturada que a gente conhece, ganha, né, o mercado e passa a ser a principal plataforma de pesquisa, dentre outros produtos que o Google tem, né? Eu gosto muito de apresentar esse quadro, e volta e meia eu atualizo ele, de novo falando sobre a visibilidade do tema gordofobia, né? A visibilidade do tema, né, e das temáticas que envolvem o corpo gordo, na verdade, elas antecedem a internet, a gente vai falar um pouco disso, né? Mas, se tratando de internet, a gente tem aqui uma base que a gente pode analisar lá pelo Google Trends, né, que começa em 2004, e até os tempos atuais, você pode fazer diferentes recortes temporais, mas começa em 2004, como que esse tema ele vem impulsionando as pesquisas nessa plataforma. Ou seja, isso aqui é uma informação de Big Data, mostrando
uma proporção, uma contagem do nível de interesse pelo tema gordofobia na rede social. A gente pode ver que ao redor de 2004, a gente tem picos desse interesse, e a partir, basicamente, né, já do final dos anos 2000, início a meados de 2014, 2015, a gente tem um verdadeiro avanço nessa busca, nesse termo de busca na internet. Tá? Quando a gente olha para esse mesmo período, superpondo o estigma social da obesidade como um termo usado na busca e a gordofobia, a gente tem coisas curiosas, de novo, deixando a gente com muitas críticas em relação a esses conteúdos. A gente está falando de termos usados na busca do Google, tá? De pesquisa. E aí, a gente sabe que não são as mesmas pessoas, mas é um conjunto de pesquisas que foram realizadas no mesmo período. E a gente vê que, aqui em vermelho, né, o termo estigma social da obesidade, ele aparece também com picos, mas não necessariamente superpostos aos picos de procura do termo gordofobia. Ao longo do tempo, a gente começa a ver uma superposição e, igualmente, um nível de ascendência nessa busca, onde praticamente tanto o estigma social da obesidade quanto a gordofobia se superpõem. Por um lado, isso tem a ver com a nominação do termo gordofobia, que ele foi cunhado já no final dos anos 2000, tá? E, por outro, tem também a percepção de que, de fato, a obesidade, ela impõe, ela é, né, ela direciona uma série de estigmas, de preconceitos e de opressões sociais, né, que essa pessoa gorda passa a viver, né? E a gente observa também que a gordofobia é um tema crescente de busca, né, crescente de produções na área acadêmica, né? A gente, pegando uma pesquisa que eu fiz ali no Google Acadêmico, né, de uma maneira muito simples, colocando gordofobia, tanto no título quanto no resumo das produções, e aí tem teses, tem resumo de congresso expandido, tem uma série de produções ali, não necessariamente artigos científicos, somente. A gente tem aí, no total dessas produções, nessa data de maio da semana passada, 2.460 resultados no Google Acadêmico. Quando a gente define um tempo lá atrás, né, de 2000 a 2010, a gente vê apenas 14 resultados de produção dessa temática. Ou seja, a gordofobia é um tema de crescente interesse, de crescentes convocações em relação a se pensar o lugar da pessoa gorda na sociedade, e isso para mim foi uma curiosidade, o termo gordofobia efetivamente entra para o nosso dicionário da língua portuguesa em 2021, né? Então, a gente, quando entra lá na página da Academia Brasileira de Letra, vê como definição gordofobia como repúdio ou aversão preconceituosa a pessoas gordas que ocorrem nas esferas afetiva, social e profissional, tá? Apesar desse termo, então, já vir sendo cunhado desde o final da década passada, efetivamente, né, a língua portuguesa incorpora muito recentemente. Aqui a gente não vai falar das definições, né, do que é gordofobia, alguns de vocês já sabem, já ouviram, mas a gente vai dizer primeiro que existem várias definições, das mais complexas, as mais enxutas, né, mas que, de qualquer maneira, elas vão traduzir, como a Arras está trazendo aqui, uma discriminação estruturada e disseminada nos mais variados contextos socioculturais, consistindo na desvalorização, estigmatização e hostilização de pessoas gordas e seus corpos. E aí, uma vez que a gente veja, né, gordofobia é um tema que não é modinha, ele vem, né, como um resultado histórico de uma militância que começa antes da internet. Então, antes de eu falar um pouco sobre essa cara do ativismo gordo em rede, né, agora, nesse momento que a gente está vivendo, e como é que ele evoluiu para chegar nesse desenho que está em transformação, em movimento, eu gosto de fazer o resgate da onde que as primeiras pessoas que começaram a trazer isso como bandeira de luta, trazer esse retrospecto de como que isso de fato começa, né? Aí a gente começa colocando, primeiro, que o ativismo digital, o cyberativismo, né, ele traduz esse movimento social coletivo em rede. E que
Esse cyberativismo, ele vem, né, ele nasce, né, com a própria internet, tá? Como sendo, né, ele tem como conceito mais abrangente um conjunto de práticas de mobilização e ação cidadãs nas redes de comunicação digital distribuída que miram no interesse coletivo comum. Então, o cyberativismo é essa organização de coletivos unidos por uma pauta comum, ou que miram numa pauta comum, né? A gente vai ver também várias definições, né? Mas o Castells, ele é um dos autores que tem feito bastante, muitas construções, né? Uma produção assim contundente na compreensão da cybercultura, dos nossos modos de vida, e em 2013 ele publica um livro chamado Redes de Indignação e Esperança, aonde ele vai falar sobre essa questão das organizações sociais, como que elas vão se modificando, né, dentro daquela prática ativista, da militância presencial, para essa militância ou para essa ação coletiva em rede. Então, ele diz o seguinte: a experiência do ativismo nas redes sociais originou uma variedade de conceitos e noções que buscam explicar as formas recentes do cyberativismo, onde os meios digitais funcionam como plataformas para a construção de autonomias políticas nas sociedades contemporâneas e um recurso de protagonização das vozes desses agentes. Então, uma das perspectivas desse cyberativismo, ou do ativismo, né, no meio digital, é essa construção das autonomias e de menos verticalidade e mais horizontalidade das relações. Embora o Castells, para mim, ele é um autor da ala otimista, né, pelo menos até um tempo atrás, dessa organização em rede, dessa organização política em rede, né? A gente vê hoje que dentro dessa organização há um protagonismo, ainda que não hierarquizado necessariamente, de alguns autores que vão tomar essas narrativas desses ativismos em rede, tá? O ativismo em rede, ele é algo bastante heterogêneo e suas nominações também são diversas, tá? Essas nominações têm a ver com a sua forma de ação, né? Então, a gente vai ver que algumas nominações elas são sinônimas e outras não são sinônimas. Elas têm a ver com a maneira e a dinâmica particular de se fazer esse ativismo em rede. Então, a gente vai ter as nominações de ativismo digital, ativismo online, ativismo na internet, ativismo em rede, cybermilitância, net-ativismo, web-ativismo, e por aí vai, né? Hack-ativismo, enfim, guerrilha de comunicação, e o ativismo de sofá, que na década passada era bastante criticada, essa forma emergente, né, do ativismo em rede, como sendo o ativismo de sofá, aquele ativismo que, teoricamente, não trazia grandes transformações sociais na visão de alguns autores, né? Então, a gente vem observando que o cyberativismo nada mais é do que uma ressignificação desses movimentos de mobilização em torno de diferentes pautas, tá? Como eu falei, numa maneira de se organizar mais horizontalizada e também mais heterogênea, que traz aí, né, a pluralidade dessas vozes de diferentes atores e de amplo espectro de abrangência, né? O ativismo digital gordo, né, a exemplo desse ativismo em rede, ele também é um ativismo altamente heterogêneo, tá? Ele ganha impulsionamento, né, na transição do final da década passada, né, mas vem com tudo no início, né, dos anos 2013 para cá, assim como demais formas de ativismo, apesar de acontecerem gradualmente e irem se redesenhando em rede, os eventos da Primavera Árabe, lá em 2013, né, que houve, a partir dali, uma grande convocação em rede na publicização dos regimes ditatoriais lá no Oriente Médio, enfim, isso provocou uma avalanche de movimentos no mundo inteiro, né? A gente tem isso como um marco importante, né, dessa mobilização. A gente observa que o ativismo gordo ele vem de uma maneira um pouco mais recente a se consolidar e, em alguns países, a
se construir a partir da internet. Bem, esse ativismo anti-gordofobia, e eu falei do ativismo digital, ele é um ativismo heterogêneo, mas ele é um ativismo de relação mais horizontalizada, né? Um ativismo que busca mais interação, que abre espaço para que diferentes pessoas se coloquem e que também construam seus conteúdos e pautem esse ativismo, né? Mas em se tratando do ativismo, né, anti-gordofobia, ele começa, como eu falei lá no início, antes de toda essa lógica de rede, né, que vai trazer, né, com bastante impulso, o debate sobre a gordofobia. E aí, sem trazer detalhes, né, quando eu falo que a gente teve que fazer uma escolha em relação a essa apresentação, a gente tem uma história de construção desse ativismo que já no final dos anos 60, no meio do movimento hippie, que era contra a guerra do Vietnã, já aconteciam pequenos movimentos anti-gordofobia pelas feministas, né? Então, o movimento feminista que, nesse momento, estava, né, apoiando diferentes pautas de opressão, trouxe para dentro do movimento também a pauta contra a normatização dos corpos, né? Contra um corpo normatizado pelo patriarcado. Então, eu falo desse evento de 67 como um primeiro evento, porque foi um evento que mulheres gordas, comendo hambúrguer, sorvete, faziam uma série de ações no meio desse grande ato de queimar fotos de modelos muito magras, né? Então, eles pegavam várias revistas de moda e queimavam a foto dessas modelos, né, justamente para se contrapor a essa normatização do corpo magro. Mais adiante, a gente tem o NAFA, né, que é o National Association to Advance Fat Acceptance, em 69. Mais adiante, a gente vai ter o Fat Underground, que também é uma outra associação, que aí vai publicar um documento importante, que até hoje o ativismo, mesmo digital, se inspira nesse documento, que é o Fat Liberation Manifesto, escrito pela Judith Free Spirit e pela Aldebrand, que é um documento político, onde ali, efetivamente, as pautas gordas começam a ser construídas, tá? Então, o Fat Underground traz, né, como principais motes a oposição ao discurso médico dominante, a crítica à patologização das pessoas gordas, a luta pela acessibilidade dos espaços e uma denúncia, né, e uma necessidade de se criar leis que garantam a qualidade da assistência à saúde à pessoa gorda. Isso muito evocados nessa época pela morte de uma cantora de um grupo famoso, da Cassie Elliott, do Mamas and Papas, que teve um câncer de estômago, morreu com câncer de estômago, tendo passado anos tratando uma gastrite. Ela era uma mulher gorda e, durante anos, ela foi tratada de maneira equivocada, porque só se enxergava a gordura corporal e não as necessidades de saúde dela, né? Então, mais adiante, a gente tem um livro que vai sistematizar um pouco dessa luta feminista associada à necessidade de quebra da estigmatização da... Alguém falou... Eu senti um sinalzinho. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Não, Valéria. Não, eu pensei que tinha alguém querendo falar. Então, esse livro ele é um livro que também inspira muito, né, a luta anti-gordofobia nessa época. Aí pula os anos, mais adiante, a gente tem na Grã-Bretanha, já com o advento da internet, né, nessa estratégia de comunicação e de convocação em rede, a conferência realizada, chamada Long Fat Women's Group, tá? Que também foi liderada pelo movimento feminista de lésbicas. Mais adiante, a gente tem a Cooper, também uma ativista, a Charlotte Cooper, que, como pesquisadora ativista, ela vai falar do papel importante do movimento feminista de incorporar efetivamente e fomentar o discurso contra a normatividade dos corpos, né? Pró-aceitação dos chamados corpos, que a gente chama hoje de corpos divergentes, corpos periféricos. E a necessidade também que ela apontou, nessa época já, das mídias incorporarem
também esse discurso antinormatividade de corpos. No Brasil e América Latina, né, e aí a gente tem toda uma construção desse ativismo em rede já na década de 90, antes de falar do movimento antigordofobia em rede, a gente já tem, por exemplo, na Eco 92, né, antes do advento da questão efetivamente da Web 2.0, antes das plataformas de redes sociais, listas de e-mails que eram passadas para que as pessoas aderissem a algum manifesto, algum projeto de lei, inspirados aí em uma série de bandeiras que a Eco 92 trouxe nessa época realizada no Brasil. Então, saltando aí um pouco nesse contexto, né, inclusive no tempo, a gente vai ter o surgimento efetivo do ativismo gordo no Brasil, muito inspirado pelo movimento ativista na América Latina, tá? E aí eu convido vocês, quem tem interesse de aprofundar a leitura dessa construção desse ativismo, que também vai migrando para o ativismo digital, eu coloquei aqui algumas propostas de leitura, uma delas é da Pinheiro, da Constanza Castilho, que eu falei lá naquele slide, né, mostrando a capa do livro, do Nicolás Coelho e da Ortega, que também é um livro bem interessante, mas que vai trazer todo um debate da incorporação do ativismo gordo nas pautas do ativismo lésbico, LGBT e do ativismo feminista. E aqui no Brasil a gente tem também a professora Malu Gimenez, que é uma ativista, mas filósofa, acho que a Juliana falar um pouco mais dela, porque ela vem trazendo pautas importantes para o campo da saúde também, como uma leitura obrigatória para quem quiser entender um pouco mais sobre ativismo gordo, né? Antes de falar sobre o ativismo, a gente está falando de cyberativismo, ativismo gordo digital, a gente tem que discernir que existem movimentos anti-gordofobia na rede social, tá? Movimento body positive, que vão englobar pela positividade corporal, pela inclusão corporal diferentes corpos, inclusive os corpos gordos. A gente vai ter ações difusas desse movimento anti-gordofobia em páginas de influenciadores digitais, em páginas, né, em peças de marketing, inclusive, né? Então, a gente tem uma verdadeira disseminação do que a gente chama dessa ação, dessa chamada anti-gordofobia nas redes sociais mais recentemente, tá? E o ativismo digital, que é o ativismo, né, que são aqueles influenciadores digitais que vão trazer como eixo, né, a pauta ativista, né, eles compõem aí um outro grupo dentro dessas matizes que a gente vai entender que é esse discurso do ativismo gordo em rede, tá? Então, existe uma coisa que é uma ação ativista, um apoio a uma pauta ativista gorda, né, que tem adesão de celebridades, de artistas, que tem a adesão de outras celebridades, que tem adesão, né, do marketing social, e a gente vai ter o ativismo em si, tá? Quando eu falei que a gente bebia um pouco na água do ativismo na América Latina, a gente trouxe, né, uma identificação muito grande com o ativismo gordo da América Latina, justamente porque havia uma convergência de pautas, né? Pautas que eram afetas à questão dos cuidados à saúde e a questão da despatologização do corpo gordo e também questões dos sistemas alimentares e o debate de segurança alimentar dentro do ativismo na América Latina também tem sido muito forte, tá? No Brasil, a gente começa a ver, né, então, esse ativismo começar a surgir nos blogs, ainda de uma maneira bastante tímida, tá? Mas ele começa a migrar de uma maneira acelerada e bastante contundente nas plataformas do Facebook, YouTube e Instagram mais recentemente, tá? Igualmente, no Brasil, a gente tem ainda uma grande influência do movimento feminista e de outros ativismos de pauta identitária, inclusive o movimento LGBTQIA, a PN+, estou me acostumando com a sigla mais nova, né? E que tem dado a tônica e o tom, né, desse movimento.
A Natália Gurgel, que para mim também é uma leitura importante, né, porque ela traz essa leitura inicial, já desde 2016, sobre a estruturação desse movimento, né, ativista gordo em rede. Ela vai falar que apesar da gente ter no nosso ativismo com uma faceta bastante semelhante ao movimento de ativista em vários lugares do mundo, né, a gente vai ter nossas peculiaridades. E ela fala também que esse ativismo começou a criar o que também Castilho mencionava como sendo a fetosphere, que é essa gordosfera, que é esse ambiente onde você passa a dar visibilidade à corporeidade gorda e entender quais são as principais convocações e as opressões vividas, né? O ativismo gordo digital, como eu falei, ele, a exemplo dos demais ativismos em rede digital, ele é totalmente heterogêneo. Em se tratando de movimento ativista gordo no Brasil, a gente tem algumas peculiaridades, né? E, entre elas, um recorte que vem sido trazido em relação ao que significa ser uma gorda maior ou uma gorda menor, né? E, embora isso muitas das vezes implique em divisões dentro do próprio movimento, né, em conflitos dentro do movimento do ativismo gordo, a gente entende que entender que não é um todo homogêneo se falar da pessoa gorda, né, falar da pessoa gorda é falar das suas peculiaridades, das suas camadas várias camadas de opressão, né, e de uma superposição de desigualdades, né, e de exclusão. E é claro que quando a gente observa as gordas maiores, a gente vai ver que são pessoas que vão ter mais problemas, maiores dificuldades de acesso e também maiores experiências de violência estruturada e violência simbólica na sociedade. Falando, então, né, desse caminho da construção do ativismo, a gente observa, por exemplo, que o YouTube é uma plataforma que trouxe a visibilidade da temática, a visibilidade do debate, e foi a plataforma que começou a dar contorno de uma maneira um pouco mais madura, né, digamos assim, nas convocações, na colocação mais incisiva das pautas, não só as reivindicações, não só as pontuações do viver como pessoa gorda, mas trazer realmente as pautas, os norteamentos e, inclusive, trazendo para a esfera pública aspectos que deveriam ser encampados nas políticas de uma maneira mais ampla, né? Tanto políticas de acesso a condições de trabalho, acesso às condições de saúde. O Facebook também ele tem um protagonismo, como eu falei, e o curioso do Facebook é que ele começa, né, e eu acho que a Jazilane vai poder falar um pouco mais disso lá na frente, ela estudou o Facebook, ele traz muitas páginas de valorização da corporeidade gorda também, né? Então, ali a gente via uma certa ação ativista, que não é uma ação ativista clássica, mas eram páginas que traziam, de fato, a valorização e a beleza do corpo gordo, né? A gente observa também, por conta, né, desse movimento de rede, que ele é um movimento gregário, a gente vive a cultura das convergências, né? Da convergência divergente, mas o Instagram, principalmente no Brasil, ele passa a ser uma importante rede social nos poucos anos para cá, né? Particularmente a partir de 2017. E é justamente nesse período que a gente vê migrar o ativismo gordo digital de maneira progressiva para essa plataforma. Não que a gente não veja uma ação ativista nas outras, a gente ainda tem alguns ativistas, né, que têm páginas no YouTube, né, mas a gente começa a ver que o debate quente sobre a pauta antigordofobia, ela está acontecendo hoje no Instagram. E é justamente esse crescente dessas pautas, essa visibilidade dessas pautas, que tem convocado as grandes mídias a falarem sobre isso. E que tem também convocado, né, as políticas públicas, né, as associações, institutos, os aparelhos formadores
a repensarem a sua maneira de olhar para a pessoa gorda, né? Então, a gente vê hoje no Instagram, isso foi uma pesquisa que eu fiz aí há tempos atrás, quando a gente joga o @gordofobia, e aí a gente sabe que isso não é a nominação de todas as páginas sobre gordofobia que a gente tem no Instagram, mas só usando o @gordofobia, @gordo, gorda, body positive, corpo livre, a gente tem mais de 500 páginas com essa nominação, tá? Isso quando eu fiz a pesquisa em 2021. Sobre o tema, quando a gente põe hashtag do tema gordofobia, só mesmo um aplicativo para fazer baixar para a gente quantificar isso, né? Acho que, inclusive, isso é uma boa frente de investigação, né? O que a gente vai observar como tônica desse movimento ativista em rede, inclusive o movimento gordo digital, né? É que a gente tem essa ação ativista de forma importante, mediada tanto pelas arquiteturas de rede, os softwares, a maneira que eles funcionam, né? Então, a maneira que as plataformas vão funcionar, né? Então, a plataforma X publica vídeo de tantos minutos, a plataforma Y permite postagem com tantos caracteres, né? A plataforma Z permite que se coloquem diferentes tipos de materiais, enfim, né? E os seus impulsionamentos. Então, as métricas de plataforma, as arquiteturas, então, e as ecologias, que são as dinâmicas de interação, elas vão ditar a maneira com a qual, ou seja, serão também as cercas com a qual esse ativismo vai acontecer, né? Já está acontecendo. Quando eu digo que há uma verdadeira heterogeneidade, né, hoje desse ativismo, né, o ativismo gordo digital, a gente primeiro vai colocar aqui alguns elementos, que a gente não vai esgotar esses elementos, do que a gente observa dentro desse ativismo, né? Um primeiro aspecto é a maneira com a qual as identidades são construídas, né? Essa chamada construção de si, né? Que tanto Martino vai falar, a Sibília vai falar, a Santella, né? Então, essa coisa da persona que é construída em rede, né? E os ativistas, eles criam, né, uma persona com base nas suas experiências, né? Falando de criar como se não fossem verdadeiras, né? Há todo um debate sobre o recorte das identidades, né? Que, em geral, muitas das vezes, eu estou falando como dinâmica de interação e de construção da sua identidade em rede, elas são identidades recortadas, e muitas vezes identidades que não são reais, né? Elas são recortadas para que elas sejam um importante elemento de interação. O que as pessoas querem é serem vistas, né? Lá na disciplina, né, pessoal, a gente tem discutido isso. Então, eu publico, logo eu existo. Sou visto, logo eu existo, né? E eu sou alguém a partir do número de audiência e das métricas que as redes vão dizer que eu tenho, né? Então, essa identidade ativista, né, a exemplo das identidades ativistas de pautas identitárias, outras, vão trazer, né, a questão da própria experiência, né, de opressão em diferentes momentos, campos da vida, e como que isso tem sido, né, vivenciado ao longo da vida, né? Então, essa experiência, essa vivência, essa corporificação, né, dessas opressões, dá para essas pessoas um lugar de fala particular para esse ativismo, né? E a visibilidade em si desse ativismo, né? A certificação, né, de uma identidade que dá a ela, né, autoridade para falar sobre o que é ser gordo na sociedade, né? A questão é que a gente, quando vai fazer uma comparação com a nossa antiga militância, com o nosso ativismo, digamos, analógico, né, não digital, a gente vai ver que há mudanças também decorrentes da maneira que as redes funcionam, né? Os ativistas, eles passam a ser transformados em influenciadores digitais, em celebridades, vão ter suas ações moduladas pela métrica de rede, e suas identidades sendo construídas e ressignificadas ao longo do tempo. Vou dar uma corrida agora, né? O que vai pautar? Existem pautas externas que vão interpelar essa pauta gorda,
que são pautas externas? A área de publicidade já usa o termo de agenda framing há algum tempo, né? Então, ela vai usar uma agenda, ela vai adotar uma agenda como importante para os seus interesses de venda, de comercialização, de promoção, e ela vai trazer convocações para que a sociedade olhe naquela direção, né, para que tudo gira em torno daquilo. Exemplo, Copa do Mundo. Tudo, nessa época, gira em torno da vida do jogador, da escala, de como ele vive, dos escândalos, enfim, né, das políticas da CBF, e isso, claro, que vai impulsionar a busca, né, na rede por esses assuntos. Então, esses ativistas também, eles vêm sendo impulsionados por uma demanda de fora, por essa coisa pela necessidade da visibilidade, né? E também pela modulação algorítmica, que faz com que as postagens sejam mais ou menos entregues à sua audiência, tá? E aí a gente vai observar o seguinte, né? Que o ativismo, né? Eu estou falando dos grandes influenciadores, eles tanto, a exemplo de nós, somos tanto produto, quando a gente fala quando a coisa é de graça, nós somos o produto, mas, na verdade, o que nós somos matéria-prima. E, igualmente, essas páginas acabam provendo matéria-prima para que os algoritmos, né, possam levar aquele conjunto de pessoas a um determinado padrão de consumo, de permanência, de ficar logado na rede, né? Então, também essas páginas, né, esse movimento, ele tem sido bastante apropriado pelo capitalismo informacional, né? E aí a gente observa que existe um controle invisível, né, e regras disciplinadoras que vai dizer o que pode e o que não pode. Então, ao contrário do que Castells, em 2003, nos seus primeiros livros, falava, dessa coisa democratizada, cai as instâncias de poder na rede, agora todo mundo é igual. Não é bem assim, né? Hoje os algoritmos são importantes dispositivos de poder, e a gente está vendo aí tudo que está acontecendo na PL 2630, o quanto que eles, de fato, se constituem como Estado à parte, são eles que mandam. Né? Há uma multiplicidade de ações desse ativismo, como eu falei para vocês, essa heterogeneidade, ela atravessa esse ativismo, desde o ativismo gordo, nesses ativistas que têm a gordofobia como pauta central, tá? Como nas ações ativistas gordas entremeadas nos outros movimentos, como o movimento feminista, como eu falei anteriormente. E dentro desse ativismo gordo digital, a gente vai ter também diferentes nichos. Há ativistas gordos falando de moda, maquiagem, autocuidado, tem ativistas gordos que a pauta é atividade física, como a Ellen, Juliana vai falar um pouco dela, culinária, sexualidade, vivências cotidianas do ser uma pessoa gorda, o ativismo pautado nos direitos e na judicialização de ações, como é a página Gorda na Lei, há vários movimentos hoje dos ativistas na internet, nessa direção da judicialização dos direitos, né, da pessoa gorda. E a gente observa que essas identidades, pautas e ações são dinamicamente modificadas. Aqui eu trouxe para vocês um dos exemplos, esse ativista é um ativista que eu já sigo há alguns anos, desde 2018, né? Que começa como Bernardo no YouTube. Bernardo foi um grande expoente da construção do ativismo gordo no YouTube. Foi uma das pessoas que mais deu visibilidade à pauta gorda, né, na rede digital. E o Bernardo hoje, né, tem uma página no Instagram, quer dizer, já no YouTube ele já mudou, ele hoje é uma mulher trans, né, e no canal Beta Fala, e ele veio modificando a sua pauta. Hoje, a pauta antigordofobia ela é uma pauta secundária na ação do Bernardo, que traz diferentes questões relativas a esse processo dele de transição, a ser mulher trans na sociedade, a ser mulher trans gorda, enfim. Esse é um outro perfil que eu comecei seguindo como Mundo Gordelícia, da Mariana Xavier, que é uma atriz, né? Não sei se nem se ela está na Globo ainda, ela foi a filha, né, da Minha Mãe é uma Peça, que já era uma celebridade, né? Ela sempre teve muitos seguidores, e que migrou para a Mariana Xavier Oficial. A Mariana hoje, no Instagram, ela raramente fala sobre
Gordofobia, e aí tem temas variados do dia a dia dela de gravação, da vida artística, questões culturais, enfim, né? E aqui é a Alexandra Rangel, Gurgel, que vocês já conhecem também, que começa, né, e ela sempre manteve esse nome do canal desde o YouTube, Alexandrismo, outro expoente, né, na consolidação do movimento ativista na rede social, nas redes sociais digitais, com páginas também no Twitter e no Instagram. Uma coisa que é interessante, que aí a gente vai falar, os discursos nesses 3 lugares, embora a tônica seja, né, body positive e anti-gordofobia, eles têm construções, dinâmicas de interação e conteúdos, né, alguns conteúdos bem diferentes, porque a gente tem que se submeter à lógica da plataforma. E testar aquilo que a audiência está gostando, né, está clicando, está colocando like, e aí esses discursos vão sendo recortados também, tá? Aqui é eu quis trazer também um ativismo do Facebook, né, que surgiu na época, em 2015, decorrente de uma grande opressão, violência, que uma professora, ao postar suas fotos viajando no verão com a sua família, começou a sofrer. Acho que a página dela era uma página pública, muita gente que entrou foi colocando comentários, que eu nem vou ler aqui os comentários, são horríveis, né? E, a partir disso, houve uma reação no Brasil inteiro, né, de mulheres gordas colocando biquíni. Depois disso, surge aí um movimento muito forte, que é Vai Ter Gorda, e que até hoje é um movimento super importante, que tem tanto sua construção em rede, mas a rede é um elemento de convocação para as ações presenciais. A gente também, como eu digo, tem outras ações que circulam na rede, ações ativistas, tá? Uma delas foi a adesão de diferentes influenciadores digitais na época, sobre a existência de um emoticon que colocava lá nos sentimentos, como que você está se sentindo, tinha um emoticon de gordo, né? E aí houve uma campanha enorme falando que ser gordo não é um sentimento, né? E aí esse emoticon caiu. Outra ação também que começa a ser organizada em rede, que hoje ganha as ruas, é esse Carnaval Sem Gordofobia. Então, assim, a gente está falando aqui, né, longe de estar trazendo, né, o que é esse ativismo, né, a gente está redesenhando a cada dia a maneira e o alcance desse ativismo gordo nas redes digitais, né? Mas a gente tem alguns desafios, né? Um deles é se pensar mesmo a lógica desse capitalismo de vigilância e dessa sociedade de modulação, né, resultante da sociedade de controle, na interdição desses discursos. E aí a gente não está sozinho no cerceamento desses discursos, os outros ativismos, de uma maneira mais ampla, têm sofrido também com o cerceamento das suas pautas, tá? E aí é uma questão, né? O quanto a lógica, né, que vai mediar as funcionalidades das plataformas tem impactado na forma que o ativismo gordo digital tem se construído, né? O cerceamento do discurso, né, a entrega e apagamento dos conteúdos, a suspensão e cancelamento das páginas, né, uma coisa que a gente na aula anterior falou, né, em turma, que é o shadow banning, né, que são os algoritmos, né, de boicote que vão não cancelando aquela página ou não necessariamente excluindo aquele conteúdo, mas apresentando menos eles. Então, o ativista vai lá, publica uma coisa, ele tem 1 milhão de seguidores e ele começa a perceber que não chega nem para 100 seguidores a postagem dele. Então, isso aí é uma estratégia das plataformas de cerceamento de discurso, denominada shadow ban. O Facebook tem um algoritmo Watch, que também é um algoritmo que vigia algumas postagens, e que, em geral, tem penalizado os corpos pretos, os corpos gordos e os corpos LGBTQIA+. Isso aqui são exemplos de corpos periféricos que têm sido derrubados nas redes, todas elas tiveram os seus conteúdos minimizados ou não apresentados em rede. Então, sem esgotar o tema, eu queria partir aí para a gente conversar um pouco mais adiante
sobre essa temática. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, passei 10 minutos, desculpa. Acho que ninguém nem sentiu. Tenho certeza que ninguém sentiu. Eu falo, acho que em nome de todo mundo, né? Muito obrigada pela exposição do tema. Eu acho que trouxe elementos que tenho certeza que ninguém aqui nem imaginava, né, de terem acontecido, de todo esse processo de construção histórica dos ativismos, né, que a gente percebe uma certa pluralidade dos ativismos, então, dos ativismos no mundo e no Brasil. Então, eu tenho certeza que na hora do debate vai ser bem fervoroso aí as interações. Então, para a gente já não perder muito tempo, já passo a palavra para a Juliana Rive. Você pode colocar a sua apresentação. Agradeço, né, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje à tarde. E sinta-se à vontade para apresentar e seguir sua fala. Ai, gente, o prazer é todo meu, primeiramente, né? Agradecer o convite da professora Cláudia. E é um prazer estar aqui numa universidade tão renome, né? Estar com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente está pesquisando nessa questão do ativismo gordo. Vou começar a apresentação aqui, tá? Só ver como é que eu vou... achar aqui, gente. Peraí. Aí vocês vão me dizendo se começou, tá? Certinho. Vou voltar aqui. Tá aparecendo para vocês? Não, você bota na janela. Ah, agora vai, porque acho que a internet às vezes. Opa, Demora desculpa. Foi. Agora tá, professora. Pronto. Certinho, então tá. Eu não sei se a barra de ferramenta minha está aparecendo, da outra vez eu testei e estava aparecendo, mas vamos assim mesmo, porque eu fiz no Canva, aí o Canva tem umas configurações um pouquinho diferentes, né? Mas, então, apresentando minha trajetória um pouquinho, né? Eu sou Juliana Rive, nutricionista, e tenho uma bagagem, né, que vem aí de 19 anos dentro da área hospitalar, né, na área clínica, e muitos anos trabalhando também dentro de uma equipe de cirurgia bariátrica. E é a partir dali, né, que começou também, assim como a professora Cláudia falou, a inquietação em relação ao manejo, né, assim, que vinham, que as questões clínicas, né, assim, vinham manejando o corpo gordo, né, assim, e principalmente dentro da bariátrica, não desmerecendo, né, assim, como um método que para muitas pessoas acaba se tornando necessário e uma alternativa, mas começou a se tornar algo muito voltado para a questão estética somente, né? Então, a partir dali, eu comecei a pesquisar outras também alternativas, como, né, assim, abordar esse corpo dentro do consultório, e foi que eu comecei também a questão do mestrado e ter hoje como tema de pesquisa mesmo, né? Que é a questão da gordofobia principalmente dentro do ambiente digital. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho a questão do ativismo gordo, né? Assim, e o que essas ativistas elas vêm trazendo como pauta, como reivindicação no campo da saúde. Eu começo o debate com um post, né, da Ellen, né, que é que tem o @atleta de peso. A Ellen é uma das ativistas que eu vou trazer aqui, né, a pauta, o perfil dela, mas ela é uma ativista de bastante representatividade, porque ela é
preta, gorda, uma atleta de basquete, uma professora de educação física, né? Ela é está quase formada em educação física, ela é estudante de educação física, então ela tem uma grande relevância dentro do ativismo e dentro, né, dessa representatividade, né, assim. E vou começar lendo o seguinte, né, esse post dela. Não pode ser gorda, não pode ser preta, não pode envelhecer, não pode ter seio caído, não pode comer carboidrato, não pode ficar triste, não pode ter barriga, não pode se exercitar, sem se punir e emagrecer. Não pode ter cabelo branco, não pode amar o próprio corpo fora desse padrão imposto. Isso é saúde? Então, quando a gente lê, né, garanto que muitas de nós, né, se sentiu contemplada com alguma frase dessa, né? Em algum momento a gente já se sentiu ali sofrendo dessas pressões estéticas que recorrem principalmente dentro, né, assim, da sociedade nos corpos femininos, né? E é com isso que eu trago né, a frase da Naomi Wolf, retirada do livro dela, O Mito da Beleza, e que coloca essas questões assim, que quanto maiores os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas e cruéis foram as imposições feitas pelo poder das instituições masculinas sobre o que é belo, desejável para o comportamento e o corpo feminino. Então, dito isso, né, a gente percebe o quanto que é imprescindível, né, assim, não tem como separar a gordofobia dos recortes, né, assim, de gênero, classe social, raça, né, e apesar da gente ter se sentido, né, em algum momento contemplada por uma dessas frases, a gente tem também que entender que essas pressões, né, e elas recorrem de maneira diferente, as violências recorrem de maneiras diferentes, né, a depender da classe, a depender da cor, e a depender até do tamanho do corpo. E a gente viu, né, assim, com a professora Cláudia, que até mesmo dentro do ativismo gordo, existem essas diferenças de violência, né, de uma gorda maior para uma gorda pequena, como elas mesmas se classificam, né. E a gente percebe que dentro do gênero feminino, a violência é diferente, né, assim, para uma mulher branca, magra, e uma mulher gorda e preta, né? Então, não dá para a gente separar essa análise aí e né, esse pensamento crítico aí que as diferenças ocorrem e as violências são diferentes, né? Como eu venho, né, dessa questão da parte, né, clínica, eu acho importante estar sempre linkando o que as ativistas vêm trazendo com o que vem mudando também, né, dentro do discurso e dos estudos, né, da saúde, do campo biomédico. Então, a gente tem ali a questão, assim, alguns estudos que vêm sendo, né, trazidos ali no campo da saúde, um de 2013, que traz e que mostra que as pessoas que sofreram gordofobia, estigma, discriminação quanto ao tamanho de seus corpos, elas tinham 2,5 vezes mais propensão de se tornar pessoas com obesidade. E aquelas que já estavam nessa condição tinham 3 vezes mais chance de se manter com obesidade quando comparadas com a população que não havia sofrido nenhum tipo de discriminação em nenhum momento da vida. Um dos fatores, né, para isso era o quê? Justamente uma menor procura pelos serviços de saúde, pelas práticas de atividade física, por serem alguns dos principais ambientes discriminatórios, né, e estigmatizantes. Dentro das ciências sociais, os estudos, né, de gordofobia, de corporalidade, eles propõem uma discussão menos simplista e reducionista em relação ao corpo gordo, né, assim, e trazem as experiências vividas por esses sujeitos, por esses protagonistas,
como que eles constroem, né, as suas identidades dentro desse campo aí de disputa discursiva e dentro dessa construção aí biopolítica sobre o corpo gordo. Traz a questão do corpo, né, assim, como o maior atributo ali para a manifestação, como o indivíduo ele se posiciona perante a sociedade também, e trazendo, né, levando em conta que nos corpos, né, são impressas e expressas regras e valores simbólicos que são extremamente permeados e influenciados pela cultura, pela esfera social, profissional, a maneira que a sociedade se organiza, né, e também pelo contexto histórico, né, então, assim, o corpo, ele vai adquirindo diferentes histórias, né, até mesmo a história da gordura muda, né, de acordo com o contexto histórico. Traz as problematizações, né, protagonizadas pelo ativismo gordo digital, e essas discussões que têm contribuído muito no enfrentamento desses estigmas, dos preconceitos, né, e na garantia também dos direitos das pessoas gordas dentro dos serviços de saúde, na questão de acessibilidade e da própria direito de existir, né, na sociedade e nos espaços públicos. Tem discutido também o mito da controlabilidade do peso, então, assim, não tem método 100% eficaz no controle do peso até hoje, né, assim, então, todos os manejos, né, assim, em relação ao corpo gordo têm se demonstrado ineficazes quanto ao reganho de peso, né, assim, e não trata todas as condições multifatoriais, né, que estão ligadas à obesidade. E também discute os fatores sistêmicos e institucionais também, né, da obesidade, que eles permanecem inabaláveis, né, como se colocasse a individualização, né, individualiza a culpa, né, do indivíduo pelas suas condições, coloca ali uma autoemulação do corpo, né, assim como responsabilidade, sem contar que a gente tem um sistema que favorece também e que acaba até influenciando nas escolhas das pessoas, né, assim, então, se alimentar bem não é só uma questão de escolha individual, né? Tem todas essas questões estruturais. Eu trago aqui 2 autores, né, assim, que discutem muito essas questões estruturais, o Michel Pollan e o Jean-Jacques Paulin. O Michel Pollan, né, com as 2 obras dele, O Dilema do Onívoro e Em Defesa da Comida, um Manifesto, ele critica essa ocidentalização, né, da dieta, né, que acaba desconsiderando a cultura local, né, então teve uma ocidentalização da alimentação de maneira geral, em nível mundial, principalmente pós-revolução industrial, né, e como que opera, né, assim, essa questão do biopoder, de disciplinamento dos corpos, né, de emulação desses corpos, que são muito forjados pelo capitalismo, pelas questões coloniais, né. O Paulin, ele traz ali uma linha do tempo, uma linha, né, em relação à questão da obesidade, né, assim, que desde quando ela foi tida como doença, em 1990, né, que ela foi integrada ao CID. Em 2000, a OMS declarou como uma epidemia mundial, e houve ali, né, uma mídia alarmista, uma dramatização do quadro como um desastre iminente, e que justamente para mostrar, né, assim, para que fizesse a parte ali de formulações de políticas públicas, porém sem eficácia, né, assim, então tem a questão, assim, a ineficácia da contenção desse problema até hoje, né, assim, então ele critica essa questão dessa arte neoliberal de governar, que exime a responsabilidade do Estado, né.
E eu vou trazer aqui algumas pautas, né? Dito isso, algumas pautas que essas ativistas trazem, tá? Até em relação, né, a algumas pautas de direito, de acesso à saúde, algumas pautas em relação às estruturas, né, assim, e obviamente não vai dar para abraçar, né, todas as pautas, fiz um recortezinho, uma seleção de algumas que eu acho que trariam discussões interessantes e algumas ativistas que trariam essa diversidade ali, né? A começar pela Ellen Valias, que ela tem o @atleta de peso. A Ellen traz a pauta em relação à atividade física, né? Assim, então, uma atividade física voltada para não punição no corpo, para, né, assim, como prática de bem-estar, né? Assim, então, ela traz a pauta de uma nova relação com a atividade física. Vários posts dela falam, né, assim, e usam o jargão, o corpo gordo sempre foi capaz, justamente, né, assim, pelas questões, né, assim, que ela mesma, como atleta gorda, ela se rompe, né, assim, limitações, barreiras, né, e mostra o quanto o corpo, ele pode, independente do tamanho do peso, né, ocupar esses espaços também, né, que são um dos maiores espaços discriminatórios, né? Então ela coloca ali, normalizem pessoas gordas se divertindo, praticando esportes, e isso não tem nada a ver com emagrecimento. Bom, linkando com o que os estudos, né, na área de saúde vem mostrando para a gente vê aí que tem estudos promissores com a questão, né, que utilizaram essa filosofia chamada Health at Every Size. Aqui a gente traduz para saúde de todos os tamanhos, né? Que têm se mostrado promissores na questão assim de trazer qualidade de vida para a população, a despeito da perda de peso. Então, assim, houve o acompanhamento de alguns pacientes, né, que se inscreveram. Esse estudo foi realizado pela USP, e essas pessoas foram acompanhadas durante um ano. E elas eram sedentárias, né? E não tinham, assim, doenças crônicas já adquiridas, mas todas elas tinham obesidade. E essas pessoas começaram com práticas de atividade física de maneira muito com atividades físicas bem assim, daquelas resgatando brincadeiras de criança, até que a atividade física fosse incorporada, né, no dia a dia dessas pessoas. E então, o que se percebeu? Elas não fizeram dietas e não poderiam estar fazendo dieta também em outro programa de emagrecimento, elas só melhoraram a qualidade da alimentação, né, de maneira geral, assim. E o que se percebeu dentro de um ano é que essas pessoas tiveram uma grande melhora, né, assim, nos seus exames laboratoriais, tá? Evitou-se, né, assim, o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né, assim, síndrome metabólica, resistência insulínica, diabetes, hipertensão. E essas pessoas passaram a adotar atividade física de maneira regular na sua vida, né? Sem contar que relataram, né, assim, melhora da funcionalidade, melhora na atividade no dia a dia, né, assim, menos cansaço, melhora no sono. Então, quer dizer, tem essa possibilidade, vem se demonstrando cada vez mais promissora na questão da qualidade de vida, né? Tem um outro estudo realizado em 2022, que fala que quanto maior o tempo de atividade física durante a semana, né, quanto menor o tempo de sedentarismo, menor o risco de mortalidade em adultos, e isso foi independente do IMC. Outra ativista
a acadêmica, né, assim, ela está bem, assim, em evidência, né, assim, ela traz materiais muito importantes para discussão na área acadêmica. É a professora Malu Gimenez, ela é filósofa, ela é fundadora da Pesquisa Gorda, né, que foi fundada em 2010, se eu não me engano, e ela faz, ela propõe novas abordagens, né, assim, não só para a questão, ela não apenas discute as questões de acessibilidade, de direitos, né, da pessoa gorda e práticas gordofóbicas na questão da saúde, mas ela também coloca as questões epistemológicas, né, assim, que segregam, que colocam aquele corpo como um corpo doente, né, assim, então ela critica muito a questão de se usar o termo pessoa obesa, sim, pessoa com obesidade, né, assim, ou pessoa ou corpo gordo, né, assim, não colocando como uma condição de doença, não, né, classificando aquela pessoa como doente. Então, a Malu, ela traz pautas, né, assim, sobre as práticas que reforçam a gordofobia dentro dos atendimentos médicos, né, dentro dos atendimentos de saúde, e esse sentenciamento, né, das pessoas, né, que é um corpo que já chega e que, de cara, já é visto como um corpo doente, né, ou classificado como um corpo doente, sem ser ouvido, sem ouvir a sua história de vida, né, assim, os seus hábitos, sejam eles né, de sedentarismo ou não, práticas, né, assim, alimentares, como... Então, esse corpo, simplesmente, ele é julgado, né, ele é julgado como doente. Ela traz ali a saúde, é você não ser ameaçada de morte por profissionais da saúde, por ser uma pessoa gorda. Outra pauta, né, também do perfil da Malu, saúde é você ter acesso à saúde sem ser hierarquizado, julgado e culpabilizado. Então, quer dizer, a hierarquia acontece até mesmo em qual corpo vai ter acesso a esses exames, né, a diagnósticos precoces, e qual corpo que vai ser colocado como uma condição fundamental emagrecer primeiro, né, assim, então, como se tudo fosse ligado ao tamanho corporal dele, né, então, esse corpo é o tempo inteiro, frequentemente, julgado, culpabilizado e impedido até, né, nos acessos básicos ali de exames e de exames diagnósticos e de acesso, né, então, você já foi diagnosticada como doente, sem antes mesmo dos resultados do exame serem vistos, né, assim, então a gente precisa, né, assim, reconhecer que essas práticas acontecem, né, frequentemente, e que essas imposições, né, desse saber-poder, cercada de juízos de valores, né, assim, acontecem frequentemente, porque isso vai permitir pensar o nosso papel, a nossa responsabilidade na promoção dessa inclusão, né, assim, que respeita as diversidades corporais nos ambientes sociais e dentro dos serviços de saúde. Pode trazer, assim, novas reflexões, né, sobre os conceitos de saúde e doença, baseados hoje, né, apenas no tamanho corporal. Outra questão, né, outra pauta ali, é o julgamento, né, assim, a gordofobia disfarçada de preocupação com saúde, né, então, assim, você já pensou na sua saúde, né, essa questão não é perguntada para pessoas magras, né, assim, então, na imagem, a gente vê uma pessoa magra se alimentando pessimamente, e em nenhum momento essa pessoa vai ser questionada em relação à sua saúde, né? Quando uma pessoa que muitas das vezes tem uma prática de atividade física regular, né, tem uma alimentação muito mais equilibrada, ainda assim sofre
esse tipo de julgamento, de estigma, né, o tempo todo. Então, essa prática, né, assim, que a gente percebe que o corpo magro, né, assim, ele passa a ser símbolo, né, assim, do mito do não adoecimento, né, assim, apaga, negligencia o corpo que decide disso, né, negligencia o corpo gordo e o corpo magro, ele passa a ter ali um valor capital, né, assim, então é um corpo visto como produtivo, como ágil, né, como que vai servir ao mercado melhor do que o corpo gordo, né, que carrega o estigma de um corpo lento, devagar, né, que tem até a sua eficácia, né, a questão tudo dele é questionado, né, assim, então são esses os estigmas que o corpo gordo enfrenta o tempo todo, seja no campo de trabalho, seja no acesso à saúde, numa entrevista de emprego, né, então a gente pensa também que dentro da área de saúde, né, assim, os estudos vêm mostrando essa fragilidade do IMC. Então, assim, essas pautas, né, de não questionar, né, o corpo magro nunca, em nenhum momento, os estudos vêm mostrando que o IMC ele tem sim suas fragilidades, né? Ele não considera, por exemplo, a questão de etnia, ele não considera a mudança corporal que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Assim, diminuição de estatura, por exemplo, né? O IMC não considera edema corporal. Então, simplesmente, né, ele não considera a composição corporal, o quanto de percentual, né, assim, de massa magra aquela pessoa tem. E a gente percebe que até mesmo hoje, né, assim, apesar da gente ter hoje diretrizes, né, na atenção primária que coloca ali, né, como o manejo desse corpo gordo, mesmo nesses cadernos e nessas diretrizes, tem a ocultação dos riscos, né, do baixo peso. Então, quer dizer, o IMC abaixo de 18, que é considerado baixo peso, ele não é questionado, né, ele não é levado em conta que se torna um risco para a saúde também. Um estudo realizado em 2006 também traz ali a questão que se observou, né, que as pessoas que têm baixo IMC, né, ou um IMC considerado normal, elas também apresentavam elevada prevalência de doenças crônicas, né, como no caso da síndrome metabólica, né, que vem sido estudada frequentemente, né, assim. Então, quer dizer, esse estudo vem mostrando, questionando que não seria o excesso de gordura corporal total, né, que levava a essas doenças, a resistência insulínica, a síndrome metabólica, mas sim como que essa gordura é distribuída no corpo. Então, assim, mais uma vez, né, a gente pensar nessa questão de associar o corpo magro como saúde e o corpo gordo como doença. Outra pauta, né, assim, que vem sido trazida, né, assim, pela Malu e por outras ativistas também, né, é a questão da acessibilidade. Então, assim, quais corpos acessam a saúde hoje, né? Quais corpos acessam espaços públicos, né? Assim, cinemas, teatros, cadeiras de bares que vão dar segurança para essa pessoa sentar e frequentar aquele lugar, né? Ou que caibam aquele corpo também dentro dos restaurantes, transportes públicos, né? Assim, uma catraca de ônibus. Então, a Malu traz ali a pauta saúde, é você poder usar o transporte público com dignidade. Outra coisa que ela traz ali, né, é a questão, você já chegou em algum lugar e não tinha cadeira para você sentar? Então, ela até coloca a experiência dela ter ido na casa de uma amiga e que era só cadeira de plástico.
e ela pediu uma cadeira mais reforçada, e a amiga acabou, na festa, ridicularizando, né? Falou, mas também com esse tamanho que você chegou, não vai ter cadeira aqui em casa que vai te caber. E ela ficou muito chateada, ela falou que nem ficou mais tanto, apesar de ser uma amiga muito querida, ela não conseguiu ficar muito tempo na festa. Então, quantas e quantas vezes as pessoas são privadas até de socializar, né? Assim. Outra pauta seria igualdade e equidade no tratamento da saúde, né? Assim, acesso a exames médicos, a diagnósticos precoces, né? Então, a gente vê aí que no mesmo exemplo da Cass Elliot, né, do The Mamas and the Papas, a gente teve um caso recente em Cuiabá, de uma moça que procurou, né, assim, jovem até, seus 40 e poucos anos, procurou o serviço de saúde com uma dor na mama e, por diversas vezes, por diversos profissionais, foi associado ao tamanho da mama, por ser uma pessoa gorda, né, assim, então, quer dizer, no final das contas, ela descobriu até tardiamente, já com metástase, um câncer de mama. Então, quer dizer, onde que está a equidade, onde que está a igualdade, né, que são princípios básicos aí dos serviços de saúde, né, que é um direito constitucional. Então, a pauta também é por essa equidade e igualdade nos tratamentos, independente do tamanho corporal, e trazer novas visões, né, novas direções ali no tratamento da pessoa gorda, sem estar centrado somente no peso corporal, né? Então, eu falo isso até no campo da nutrição mesmo. Nutrição virou nutricionismo, virou emagrecionismo, né, assim, das pessoas. Então, a gente pensa ali que emagrecer se tornou até um mercado vantajoso, rentável, né, assim. Então, a gente vê que a própria nutrição, muitas das vezes, está ali caindo naquela, né, se rendendo às questões da gordofobia, né. A Malu traz ali, saúde é você ter um aparelho que caiba seu braço para medir sua pressão, né? Uma balança que consiga te pesar, se for a sua vontade. Então, assim, nesse post específico, ela traz o exemplo de uma adolescente que relatou para ela que sofreu uma ridicularização por um professor de educação física na escola, que tirou ela do grupo, né, assim, do grupo, pesou, obrigou ela a se pesar, e falando que se ela não emagrecesse, ela não teria muito tempo de vida. Isso foi falado na frente de todo mundo, né, assim, na frente de todos os colegas de escola e tal. Então, até mesmo dentro do consultório, né, obrigar o paciente a pesar e para ele ouvir, né, esse sentenciamento do corpo. Então, assim, o pesar é uma questão de escolha, emagrecer é uma questão de escolha. Pode ser uma escolha do paciente, sim, querer emagrecer, como pode ser conquistar apenas, né, assim, uma melhor condição, né, assim, um estilo de vida, qualidade de vida, sem necessariamente estar atrelado a uma perda de peso. O corpo gordo, um corpo a ser corrigido, vigiado e punido, né? Então, assim, medicalizado. Então, saúde é você não ser medicalizado por ser gordo. A questão, assim, a gente percebe que a medicalização, ela coloca ali, né, assim, um instrumento de biopoder, de emulação daquele corpo, e que desconsidera até os efeitos colaterais, né, assim, então, se aquela pessoa está usando medicamento que vai causar enjoo, que vai causar inapetência, se ela vai deixar de comer porque simplesmente não consegue, os inibidores de apetite, ou alguns que trabalham, né, assim, com absorção de gordura, que causa diarreia, e essas pessoas, eu mesma já tive relatos, né, assim, de pacientes dentro do consultório
que tinham evacuado na rua e não tinham visto, avisaram a ela, né, assim, que ela tinha evacuado, que ela estava fazendo uso de um medicamento, né, que foi prescrito para ela, pelo médico, para melhorar, para emagrecer, né, assim, às custas de não absorver a gordura, né, assim. Então, até que ponto isso também, né, não está isolando mais aquele corpo, cada vez mais, né, assim, segregando e colocando ali aquele corpo como, né, um corpo a ser moldado, a ser vigiado, a ser corrigido o tempo inteiro, né. Saúde é você ter uma relação afetiva com a comida, né, todos nós temos uma relação afetiva, né, com a comida, e ao corpo gordo isso é, né, quase que não permitido, né, assim, ou ele sofre julgamento, né. Então ela coloca, você se sente culpada em relação à comida? Eu acho que só a pessoa gorda sente, né, assim, muitas das vezes uma pessoa magra comendo alguma coisa, né, tida como não saudável, né, assim, não é julgada, né, assim, mas uma pessoa gorda recebe julgamentos e olhares ali de punição e de vigília, né, em relação àquilo. Então, quando a gente pensa que a alimentação, ela tem diversos significados, né, assim, e que são permeados e que são influenciados pela cultura, né, então ela carrega ali afeto, memória afetiva, ela tem um significado de saúde, nutrição, prazer, alegria, felicidade, confraternização, comemoração. Alguns desses significados são privados ao corpo gordo, né? Até numa confraternização, numa comemoração, o corpo gordo sofre julgamento e sofre, né, uma vigília ou um sentimento de culpa, né? Pollen traz, né, assim, ele descreve que a situação do consumidor moderno, do comensal moderno, né, seria justamente esse excesso de regras e informações nutricionais, né, que a gente é bombardeado o tempo inteiro, né, assim, nas redes sociais. Hoje em dia as informações estão muito acessíveis, né, para as pessoas, e que isso só faz aumentar a ansiedade, a preocupação, né, assim. Então, a comida, ela deixa de ter, né, esses significados, né, assim, que são, né, considerados normais, né, assim, e que passa a ter só a preocupação se aquela comida traz benefício ou risco à saúde, né? Então, resume a alimentação a benefício e risco, né? Assim, então, colabora com esse sistema disciplinador, autoemulador, né? E medicalizante, né? Assim, sem questionar as estruturas, né? Assim, e eximindo o Estado das suas responsabilidades também em relação à nossa estrutura alimentar, né? A comida em si, né, a alimentação, ela acaba sendo um fator social, né, assim, importante, um marcador social importante na nossa sociedade, porque a gente vê, assim, que até as escolhas alimentares dos indivíduos, ela depende da classe social. Então, quando você pensa, assim, que hoje, né, assim, a gente vê que os preços dos alimentos saudáveis, eles são influenciados por algumas políticas públicas, por exemplo, né, assim, então a gente vê que o agronegócio, ele tem ali, ele recebe incentivo, né, fiscal, né, incentivo de alguns programas, e a agricultura familiar, em contrapartida, teve uma redução ali nesses investimentos, então isso repercute no preço. Então, quer dizer, qual classe social que vai ter acesso, né, assim, a essas questões dos alimentos saudáveis, né, assim, a que preço esses alimentos saudáveis chegam para a população, né, quem vai acessar? Então, isso tudo fala muito, né, das questões estruturais, das questões de classe. Outro ponto, quando a gente pensa que a alimentação, né, requer o dinheiro, mas requer também o tempo, né, assim, tempo de preparo, tempo de escolher, e quando a gente pensa que as jornadas de trabalho, né, assim, hoje são exaustivas,
quem vai ter tempo para preparar a refeição? Qual classe que vai ser beneficiada, né, nesse preparo? Ou de ter acesso ali a métodos de aprendizagem na cozinha mesmo, né, assim, para cozinhar. Então, isso favorece também uma indústria alimentícia que vende tempo, né? Então, assim, através da comida, ela vende uma praticidade, ela vende uma economia de tempo, né? Assim, coisa que muitas das vezes esse alimento também, né? A própria Revolução Industrial fez com que esse alimento ficasse mais barato. Então, quer dizer, mais uma vez, né, a gente vê aí que uma questão de classe, assim, até mesmo né, assim, as escolhas vão influenciar, né, assim, nas escolhas dessas pessoas, né, e para quem que a alimentação saudável vai estar na mesa, né. Quando a gente pensa na pauta das conquistas, tá? Eu trouxe um perfil que chama Gorda na Lei, é um perfil também de uma ativista, tá? Foi fundado por uma ativista gorda, bacharel em Direito e especialista em Direito Digital, o nome dela é Rayane de Souza, e ela tem a parceira, uma advogada, Mariana Vieira. As duas trazem essas questões, né, de orientações sobre procedimentos jurídicos, né, para enfrentar a gordofobia, e com o intuito de levar, né, de romper essa bolha só do ativismo digital, mas levar esse debate também para dentro da esfera política, legislativa também, né? Então, elas trazem ali dentro do perfil quais os avanços que a pauta, né, assim, conquistou e o que precisa ainda ser conquistado, né, assim. Então, elas trazem ali o aumento das PLs sobre o tema, né, assim, então ela traz todos os projetos de leis, né, conquistados até agora. Ela traz um gráfico, né, assim, um estudo do quanto que aumentou o número de indenizações por gordofobia, né, assim, por processos ligados à gordofobia nos últimos anos. O fortalecimento do debate pelas grandes mídias, né, e as pessoas tomando mais consciência do direito, né, sobre o próprio corpo, né. Então, aqui, algumas leis em alguns estados, né, assim, quais os ganhos que já estão acontecendo no país, tá? A gente tem aí Florianópolis, Roraima, Rio Grande do Sul, Pará, projetos-leis, né, que instituíram uma data para se, né, para se comemorar e para se discutir, né, o Dia Mundial ao Combate à Gordofobia, que tem com o intuito aí de promover discussões a respeito de preconceitos, né, contra as pessoas gordas. Isso já é um projeto-lei. A gente veio aí em Rondônia, Tocantins, Pernambuco, Bahia, né, alguns projetos-leis aí que, além de instituírem, né, essa data para combate à gordofobia, a gente tem aí o projeto-lei em Tocantins, né, que coloca, que obriga, né, torna obrigatório a presença de macas e cadeiras em espaços públicos, como hospitais, aeroportos, casas de saúde, rodoviárias, né, que acontece também hoje já na Bahia. A gente tem a lei, né, do Senado Federal, conquistada também, que proíbe aquela cobrança por um adicional, né, assim, para pessoas gordas, que antes era cobrado o valor de 2 passagens, né, assim, se a pessoa fosse obesa, e hoje tem uma lei que proíbe isso, tá, as pessoas, e elas têm direito ao cinto extensor, né, hoje já é um direito conquistado, e também propõe a obrigatoriedade, né, assim, para aparelhos adequados para pessoas gordas em hospitais e clínicas também, tá? E a gente vê que no estado do Rio também já está funcionando dos transportes públicos, as pessoas hoje não precisam passar, as pessoas obesas, elas não passam
pela catraca, elas têm o direito de estar entrando pela porta de desembarque, né? E dentro dessas pautas ainda existem lutas a serem conquistadas, né? Então a gente vê que a gordofobia, ela não tem lei, mas ela pode ser tipificada como outras, né, assim, outras discriminações, né, assim, e só que essa punição, né, ela se dá por interpretação, então quer dizer, ainda pode não ser, isso dificulta, né, assim, a reconhecer como uma discriminação, tá? Então a gordofobia ela ainda não é tratada como uma discriminação social. Ela vira injúria, ela vira assédio moral, ela vira violência psicológica, vira danos morais, precedentes de discussão nos tribunais. Então, quer dizer, existem formas de você denunciar, né, mas as próprias ativistas, elas falam que é importante que se denuncie, que se utilize, se cite, né, a gordofobia dentro desse processo para que ganhe cada vez mais reconhecimento, né? Assim, então, é importante essa visibilização, para aumentar a visibilização. E eu queria encerrar, né, falando assim, trazendo um vídeo da ativista Ellen, tá? Do atleta de peso, que ela traz ali como que um exemplo, né, num vídeo muito rápido, assim, bem rapidinho, ela traz ali um exemplo, uma encenação de como seria um atendimento sem práticas gordofóbicas, né, assim, pelos profissionais de educação física, né, assim. Aí eu acho que a Maria que vai colocar. Oi, Juliana, sou eu, Maria Inês, eu vou colocar. Eu só vou precisar retirar sua apresentação um pouquinho, certo? Na hora que eu for. Joia, vou ver se eu paro aqui. Deixa eu só ver como é que sai aqui, gente. Eu acho que vai automático, um minutinho. Parar o compartilhamento. Parou? Parou. Estão vendo? Oi, professor. Todo mundo está vendo? Tá vendo, Assim. Maria? Então, sim. Estão escutando bem? Sim. Tá dando para ver. Meu nome é Ellen, quero começar a correr. Seja bem-vinda, Ellen. Meu nome é Júlio, serei seu professor. Esse é um espaço de acolhimento. Nós respeitamos todos os corpos. E para começar a correr, preciso saber sobre a sua história de atividade física. Quero te conhecer melhor, para passar a melhor atividade física possível e principalmente de acordo com o seu objetivo. Tá, meu objetivo é existir Que e legal. ter o direito de ocupar espaço e fazer o esporte que eu quiser. Maravilha. Você já está correndo já há quantos minutos? Eu caminho, ando, né, vou intervalando. Legal. Então vamos sair para o seu aquecimento, vou sair junto com você Tá. e é para entender melhor sobre a sua história. bom, então vamos lá? vamos. Ótimo. E aí você está correndo? Gente, então, aí o que a gente percebe aí é que a luta ainda, o caminho ainda é longo, né? Assim, a gente percebe, a gente vê com as ativistas que o caminho é longo, muita coisa já se conquistou, né? Assim, com a visibilização da pauta. Então, eu acho que o ativismo, né, dentro das redes, as redes, né, digitais, hoje, a internet, né, ela ajudou nessa visibilização da pauta, e nós, né, como provedores, né, assim, de saúde, a gente, não importa onde que a gente está ali, né, nessa questão de sofrer ou não violência, então, assim, eu como nutricionista, né, assim, ainda uma pessoa não gorda, né, assim, mas tem uma responsabilidade também, então assumir essa responsabilidade é importante para a gente gerar cada vez mais esse ambiente acolhedor, né, com igualdade, com equidade e com
dignidade, né, assim, respeitando todas as diversidades corporais. Então, eu acho que essa questão, assim, está sendo muito importante. Esses estudos estão trazendo muita clareza, né, assim, cada vez mais eu descubro, né, assim, coisas estruturais, coisas interessantes para serem discutidas, e é incansável, assim, é uma busca incansável, que a gente vê aí o quanto que isso ainda precisa ser falado, né.